Há um momento na jornada espiritual em que algo desperta dentro de nós. Algo que não vem do mundo externo, nem das tradições, mas do próprio centro do ser. Neville chamou esse momento do Advento, não uma data no calendário, mas o instante sagrado em que Deus nasce dentro do homem. Este vídeo é um convite para compreender o mistério por trás desse nascimento, não como história, mas como experiência viva. Aqui, Neville revela que o verdadeiro Cristo surge no interior, no silêncio da mente, dentro do crânio como Belém, onde Deus se dá à luz a si mesmo. Prepare-se para ouvir uma das palestras mais profundas já dadas sobre quem realmente somos. E sobre o acontecimento que transforma para sempre aquele que o vivencia. Vamos entrar juntos neste mistério do Advento. A época do ano em que todo o mundo cristão celebrará o grande evento. Eis o tempo do Advento, a chegada do maior de todos os eventos. Pois, não fosse por este evento, você e eu seríamos automatos para sempre. Então, o que é este grande evento? Posso lhes dizer por experiência própria, o que é. Não estou teorizando. Não estou especulando. Eu sei. Foi enviado para lhes dizer, então direi e devo dizer. Se alguém aceitar ou não, para mim é irrelevante. Há um evento, então aqui está a história. Aqui está. Porque lhes trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, se não esta noite, amanhã à noite, mas será para todo o povo, ninguém ficará de fora, pois hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2:12. Então os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. E foram a Belém e encontraram exatamente como fora dito. Você leu essa história no 2º capítulo de Lucas. Embora, ao lê-la, você pense que algo aconteceu aqui neste mundo. Permita-me dizer que não foi aqui. Você e eu estamos aqui e somos retirados deste mundo, um mundo de morte, por esta história. Ela nos é contada. E eu estou lhe contando o que aconteceu. É verdade, não apenas há 2000 anos, mas para sempre e sempre. Agora, permita-me dizer-lhe, tudo o que o homem já lhe fez ou tudo o que você já fez ao homem, foi o que Deus fez a si mesmo. Este vasto mundo é uma peça teatral e Deus está atuando, apenas atuando. Deus apenas age e está em todos os seres existentes, ou homens. E ele age sobre si mesmo. E sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Então ele age sobre si mesmo. E cada golpe que já recebi, seja físico, mental, um insulto, todas essas coisas quando as pessoas me insultaram, todos esses golpes foram necessários para me tornar perfeito. E quando eu era perfeito aos olhos daquele que começou essa boa obra em mim, então ele se trouxe para casa. Ele está apenas trazendo a si mesmo à luz, só isso. Deus está se formando no homem, e quando ele completa a obra que começou em nós com todos os golpes do mundo, então ele a traz à luz. E esta história do nascimento de Cristo é a história de Deus dando à luz a si mesmo. Todas as coisas devem gerar segundo a sua espécie, então, se Deus é perfeito, ele precisa gerar o ser perfeito que é Deus. Esta é a lei, para sempre. Quando ele o gera, então ele parte deste mundo para uma era completamente diferente, onde ele é todo o Criador. Ele é o poder criador do universo e ele está dando à luz a si mesmo através de nós, e nós somos ele, acredite ou não. E assim, quando chegou a plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho aos nossos corações, clamando, Pai. Quando ele completa a obra em nós, porque Deus é Pai, então seu Filho, sepultado nas profundezas da nossa alma, vem à tona em nossos corações clamando, Pai, confirmando que nós somos Deus. A coisa mais difícil neste mundo é pegar alguém formado na fé judaico-cristã e provocar sequer uma modificação dessas ideias fixas. Aqui, se eu perguntasse: você acredita em Jesus Cristo? Se você fosse cristão, diria: sim, eu acredito em Jesus Cristo. E se começássemos uma pequena conversa, eu diria: bem,
me conte algo sobre Jesus Cristo. E você diria: bem, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você realmente acredita que ele é o Filho de Deus? Oh, sim. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, partimos daí. Eu disse. Ele não nos disse que é Deus Pai? E os olhos dele se arregalaram. Então você recorre às Escrituras. Quem me vê, vê o Pai. Como, então, vocês me pedem para mostrar o Pai? Eu sou o Pai. João 14, 8. Isso não faz sentido para eles, porque foram treinados para acreditar que ele é o Filho. Eu e o Pai somos um. Eu saí do Pai e vim para este mundo, agora, deixo este mundo e volto para o Pai. João 10, 30, 16, 28. Mas eu saí do Pai e eu e o Pai somos um, e eu saí de mim mesmo, o Pai. Então, os olhos deles, bem, eles não conseguem acompanhar naquele momento. Eu digo: Jesus Cristo é Deus Pai. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam: do filho de Davi. Então ele lhes disse: por que, então, Davi, movido pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22, 42. A palavra Senhor, Adonai, era usada por todo filho de seu pai, então, referindo-se ao seu pai, ele sempre dizia meu Senhor. Davi me chamava de meu pai. Agora, ouçam a mudança de tempo verbal no Salmo 89. Ele começa, dizendo todas as coisas belas a Davi. Chama Davi de meu ungido, meu escolhido, o primogênito, o rei. Chama-o de tudo. Tudo isso agora é. Encontrei Davi. Agora, isso é algo que já se realizou, que passou, encontrei Davi. Agora ele muda o tempo verbal. Ele clamará a mim, muda o tempo verbal, é futuro, ele clamará a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então vem uma ruptura completa, e Davi clama, lembrando-se de todas as promessas. Por que te esqueceste de mim? Até quando, Senhor, te esconderás de mim? Lembra-te, Senhor, da medida da vida. Pode um homem que vive não ver a morte? Pode alguma alma esconder-se do inferno ou salvar-se do inferno? Salmo 89, 46. E o próximo salmo, o 90º, nos diz a medida dessa vida. Que a medida da vida de um homem é 70 anos, ou mesmo, pela força, 80, e o tempo está se esgotando. Até quando, Senhor, te esconderás de mim depois de me chamares de ungido, teu escolhido, teu filho? Quando será que eu te chamarei de pai? E o homem se desespera. Quando será? Bem, digo-lhes por experiência própria, passei por poucas e boas e cheguei ao fim. Quase todos vocês estão no fim, e, portanto, se morrerem esta noite, não fará diferença. O mundo não deixa de existir quando meus sentidos deixam de registrá-lo, não deixa. Se alguém morrer agora, porque saiu da minha vista, isso não significa que deixou de existir, porque meus sentidos não podem tocá-lo, vê-lo, ouvi-lo, senti-lo. Essa pessoa está em um mundo tão real quanto este, exatamente como este, e neste mundo ela é tão sólida quanto eu sou agora diante de vocês. E nesse corpo em que se encontrarem, isto acontecerá, o que estou lhes dizendo. Este grande anúncio. Quando ele fizer a declaração aos pastores: Vão para Belém, pois hoje isto aconteceu. Acontece na cidade de Davi. Bem, o que é a cidade de Davi? Seu próprio crânio maravilhoso, essa é a cidade de Davi, essa é Sião, está é Belém. Tudo acontece aqui. E o que você encontraria? Você não encontraria o fato em si, você encontraria um sinal. O que aconteceu? Deus nasceu, isso é o que aconteceu. Todas as coisas geram segundo a sua espécie, então Deus está gerando a si mesmo. Portanto, eu lhes direi, e neste dia, na cidade de Davi,
nasceu um Salvador. Bem, quem é o Salvador? Nos capítulos 43 e 45 de Isaías, está escrito: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E além de mim não há Salvador. Jeová é o único Salvador. Então, quando lhe dizem Cristo, o Senhor, não se trata de Cristo ungido, mas sim do Senhor. Traduzindo, seria Messias Jeová, a mesma coisa. Ele não está traduzindo que aqui está algo que é ungido do Senhor que nasceu. Não, não é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Davi. Ele vem depois. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Este é o ungido, este é o escolhido, este é o eleito. Mas eis que o próprio Deus se manifesta no homem, em você, em todos nós. Portanto, anuncie, pois são boas novas que chegarão a todos. Todos neste mundo irão experimentá-las. Ninguém pode falhar. Pois, a ira do Senhor não se desviará até que ele tenha executado e cumprido os desígnios da sua mente, nos últimos dias, isto é, no fim, vocês o compreenderão perfeitamente. Jeremias 30, 24. Agora, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. A palavra perfeito é teleios, que significa o fim, os últimos dias, mas na verdade significa plenitude. Significa de uma estatura completa, um nome completo, quando você alcança a perfeição. Deus está, de fato, contemplando a si mesmo e se manifestando. Digo-lhes por experiência própria. Deus é homem. O homem, em seu sono, não consegue acreditar. Como pode Deus ser homem? Digo-lhes que ele é homem. Mas quando você estiver na presença do Deus ressuscitado, ele é homem, homem infinito. Não me refiro à imensidão no espaço, mas sim ao homem, o ser mais glorioso que você já viu. Amor infinito, esse é Deus. Aqui, a forma humana divina está diante de você, e é o homem. Ele o incorpora ao seu ser por meio de um abraço, só isso. Ele simplesmente o abraça e você se torna um com o corpo de Deus. Você entende estas palavras em Filipenses? Ele transformará o nosso corpo humilde, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Você é, de fato, incorporado a esse corpo, e você é esse corpo, o corpo de Deus. E é o homem, um homem de amor infinito e, ainda assim, de poder infinito, que trouxe à existência todo o vasto mundo com o propósito de trazer todas as coisas a si mesmo. Como nos é dito, como ele fez isso? Pelo poder inerente a ele, um poder que é capaz até mesmo de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Não desejo que esta noite se estenda além disso. Mas imaginem só, vocês que amam os animais, vocês que amam as árvores, vocês que amam as pedras, que esse poder não só é capaz de, como um dia trará todas as coisas para o seu ser. Ele se tornou tudo neste mundo. E não pensem por um instante que os animais que vocês e eu comemos, as árvores que cortamos e usamos para construir casas, e as pedras que utilizamos serão descartados. Nada será descartado. Ele, de fato, trará tudo para o seu ser. E vocês e Deus são um. E nós estamos desempenhando esse papel. Então, digo-lhes esta noite que sei por experiência própria do que estou falando. Disseram-me que isso não importa. Disseram-me isso do alto. Você não verá isso agora, Neville, não agora, mas o que você está fazendo agora será conhecido ao longo dos séculos e eras vindouras, todos serão conhecidos. Então, disseram-me que 3 de nós, e quem são os 3, eu não sei, se foram, são ou serão, eu não sei, mas 3 serão sempre mencionados quando esta obra for mencionada. E então, realmente não importa. Ficou definitivamente implícito, ou melhor, declarado, que eu não verei isso aqui. Que meu tempo é curto e que partirei. Mas o que fiz e estou fazendo será conhecido ao longo das eras vindouras, gerações futuras o conhecerão. Estou lhes dizendo o que me foi dito, dito do alto.
Então eu lhes digo que é verdade, cada palavra das Escrituras é verdadeira, todo o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, quando alguém o magoa e você magoa alguém, posso lhe dizer que, se essa pessoa planejou o mal contra você, Deus o transformou em bem. O final da semeadura, o capítulo 50 do livro de Gênesis, aqui está a semeadura. José olha para seus irmãos e os perdoa completamente pelo que fizeram. Pois José é um protótipo de Jesus. Aqui está este que Deus acrescenta. Esse é José. Todos esses são protótipos, chegando ao cumprimento naquele chamado Jesus, e a palavra Jesus é Jeová. Então ele se volta para seus irmãos. E quem são meus irmãos? Todos no mundo. E todos o venderam como escravo e esperavam que ele morresse. Ele lhes disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Portanto, vocês não estão condenados. Não tenho nada contra vocês, disse ele. Portanto, tudo que o homem já fez contra você, ou tudo que você já fez contra o homem, é o que Deus fez contra si mesmo, pois Deus desempenha todos os papéis. Você diz: Eu sou. Esse é Deus, não há outro Deus. Quando você diz eu sou. Quando você diz eu não me sinto bem. Esse é Deus. Você está fazendo isso consigo mesmo. Se, apesar de não estar bem, você ousa afirmar: Eu nunca me senti melhor. É isso que Deus está fazendo consigo mesmo. Se você diz: Eu não consigo encontrar meu caminho na vida e então ousa afirmar: Eu tenho tudo o que é preciso e estou encontrando meu caminho na vida e além. É isso que Deus está fazendo consigo mesmo. Tudo depende de nós neste mundo. Mas, seja o que for que eu esteja fazendo a mim mesmo, então o vasto mundo deve confirmar isso e fazer o mesmo comigo, e me atingir impiedosamente. E assim, eu me sinto fraco e indesejado, negligenciado, e todo o vasto mundo deve refletir isso, e fazer o mesmo comigo, me machucando além da medida. E é isso que estou fazendo comigo mesmo. Para despertar, preciso me tornar perfeito como meu Pai Celestial é perfeito. Eu faço tudo a mim mesmo, e o mundo que me faz isso faz porque eu faço a mim mesmo. E então, quando eu despertar, descobrirei que esta história é tão verdadeira. Não consigo descrever o quão verdadeira ela é. Que um dia, do nada, quando menos se espera, a criança aparece e você não consegue acreditar, este bebê envolto em panos. Agora, há uma pequena história contada por Blake, na qual ele fala sobre sorrisos. Ele nos diz: Existem muitos sorrisos. Há um sorriso de amor, todos nós sabemos disso, e há um sorriso de ódio, e há um sorriso dos sorrisos, no qual os dois se encontram. Eles se encontram. Mas há um sorriso que só pode ser dado uma vez, e ele surge entre o berço e o túmulo. Mas quando esse sorriso é dado, há um fim para o sofrimento. Esse é o sorriso que encontramos no rosto daquele chamado aquele que sorri. É Isaac. É o bebê que não vem por natureza, mas sim pela formação do não gerado no homem. Quando o não gerado, que é Deus, é formado no homem, ele apresenta o sinal de que está completo. É o bebê envolto em panos, e ele sorri. Você o segura em suas mãos e olha para esse rosto celestial e ele sorri. Você nunca viu um sorriso assim. Qualquer um que dá à luz a criança carrega esse sorriso em suas mãos. É um sinal de quê? Do seu próprio nascimento. Aquele que o traz à luz, somente ele, nasceu. Então eles vêm, os pastores vêm, os magos vêm, para ver apenas o sinal. Eles não podem ver o que nasceu. Por quê? Porque Deus nasceu e você não pode ver Deus vindo para ver o sinal. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Então aqui, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Portanto, posso lhes dizer isso de agora até o fim dos tempos, e espero que vocês acreditem no que estou lhes contando sobre a história, mas não posso persuadi-los a ponto de convicção até que isso aconteça em vocês.
Porque ninguém sabe quem é o Filho. Todo o vasto mundo cristão, esta noite, aguardando o Natal, e há bilhões de cristãos, acreditam que, se perguntados sobre Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Eu lhes digo que ele não é o Filho de Deus, ele é Deus Pai. Mas, então, quem é o Filho de Deus? Eu lhes direi. É Davi. Bem, todos os cristãos do mundo gritariam aos quatro ventos, como já fizeram comigo quando lhes contei isso. Então, não consigo convencê-los. Devo apenas contar e partir. Recebi uma ordem divina. Todos saberão. Todos saberão, então deixe isso para trás. Conte da melhor maneira possível. E, ao contar, conte sempre de forma breve, me disseram. Eu disse eles? Os Elohim. É uma palavra no plural, os irmãos, todos os irmãos formam Deus. E me disseram. Vai e conte à sua maneira, breve e única. Mas conte. E assim, contei da melhor maneira possível, e eles me asseguraram que, ao longo dos séculos vindouros, isso será contado e eles saberão. Mas como mudar a ideia fixa que o homem tem sobre Jesus Cristo? De que Jesus Cristo é uma peça de teatro, que tudo é uma peça de teatro. Não na terra, como poderia ser na terra? Ouçam estas palavras. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o conheceremos como ele é. Seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar. Ora, isto é João, a primeira epístola, capítulo 3. Os estudiosos concordam que quem escreveu o Evangelho de João escreveu estas epístolas. Como então alguém poderia ter caminhado sobre a terra como o apóstolo João, vendo um ser chamado Jesus Cristo, que pôde dizer na epístola? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele? Ele está falando do Pai, como vocês lerão no primeiro versículo do capítulo 3 da primeira epístola. O segundo versículo é o que citei, mas ele diz de quem está falando e do Pai. Ele não conhece o Pai. No entanto, no capítulo 14 de João, lemos: Quem me vê, vê o Pai. E este é João, o mesmo suposto autor desta epístola. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Contudo, nesse mesmo livro de João, no versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho, está escrito: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, que está no seio do Pai, esse o revelou. Você deve esperar pela experiência, é isso que ele está lhe dizendo. É isso que ele está lhe dizendo, o que estou lhe dizendo agora, como se ele tivesse ouvido como você está ouvindo, como se ele tivesse registrado, mas ainda não tivesse tido a experiência. Mas eu lhes digo, por experiência própria, que tudo acontece dentro de você, bem no seu crânio, é lá que acontece. Todos terão essa experiência, ninguém pode falhar. Mas quando, ninguém sabe. Não, nem mesmo aquele que o experimentou, esse é chamado filho, mas sim o Pai, que está sepultado em vocês. Pois, quando chegar a hora, ele o trará à tona. Haverá uma erupção dentro de vocês, e vocês a perceberão. Então, aqui estou eu, nesta noite, dizendo que esta história, que será celebrada em nosso mundo em apenas algumas semanas, é a maior história do mundo. É a história verdadeira. Não há outra história, na verdade. Mas enquanto estamos aqui esperando que ela aconteça, não se desesperem. Apliquem tudo o que ela nos ensina sobre mudar as coisas em nosso mundo para o nosso próprio benefício, não para proveito próprio, tirando vantagem de outrem, mas para o nosso próprio bem. Como seria se fosse verdade? Que coisa mais bela neste mundo seria! E todos neste mundo ajudarão no seu nascimento. Assim como trazem todo o mal sobre vocês porque vocês se sentem tristes, arrependidos, pesarosos e todas essas coisas. E eles trarão. É Deus fazendo isso consigo mesmo para despertar a si mesmo. Portanto, agora, imaginem a coisa mais bela deste mundo e então deixem que as mesmas pessoas, em vez de trazerem o mal para vocês, tragam o bem.
Então, durma noite após noite supondo que as coisas estão como você gostaria que estivessem neste mundo de César. Mas não se esqueça desta gloriosa promessa. Faça dela a sua prioridade. E enquanto estivermos aqui, temos que pagar aluguel, comprar comida e arcar com todas as despesas de César. Mas não se esqueça de que, na história, César colocou seus soldados sobre o túmulo fechado para impedir que aquele mistério, aquele segredo, viesse à tona, pois se viesse à tona, ele acabaria com César. Então, quando alguém pega um soldado e o joga na piscina, está jogando aquilo que tentava conter o segredo enterrado no túmulo. O túmulo é o seu próprio crânio e os soldados o vigiam. Mas, apesar da vigilância, a pedra foi removida e o segredo foi revelado. Bem, o segredo está no mundo. E mesmo assim, eles ainda estão tentando mantê-lo naquele túmulo. Então, o mundo inteiro está observando para manter essa coisa longe do homem. Você não consegue. Então você foi enviado ao mundo, não para ser divulgado, mas para contá-lo. Conte-o da melhor maneira possível. Mas me foi assegurado, posso lhe dizer, do alto, que ele já foi contado. Será registrado, será arquivado e as gerações futuras o discutirão. Essa pequena coisa chamada Neville não significa nada. No entanto, eles me disseram: quando isso for revelado, você será mencionado junto com outros dois, e aquele que realmente proclamou a verdade e provocou a mudança de Jesus Cristo ser o Filho de Deus para Jesus Cristo como Deus Pai, e Davi, em vez de ser um profeta da antiguidade, para ser verdadeiramente o que ele é, o Filho de Deus, estabelecido na eternidade para revelar o homem a si mesmo como Deus Pai. Bem, eu não conheço ninguém antes deste momento que tenha feito isso. Então, se os outros dois, como me foi dito do alto, foram registrados. Mas eu não sei. Eu não li, nunca ouvi de ninguém. Mas me disseram que três, ao longo dos séculos vindouros, serão identificados como aqueles que realmente conseguiram transmitir a mensagem, provocando a mudança na mente do homem, para que ele entenda que Jesus Cristo no homem é Deus Pai. E se ele é Deus Pai, então ele deve ter um filho, e esse filho não pode ser Jesus Cristo, é Davi. Encontrei Davi. E ele clamará a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Mas então, os horrores vêm antes que ele chore, porque ele clamará é um tempo verbal diferente. Eu o encontrei é um fato consumado, ele clamará a mim é futuro. E eu lhes digo que ele clamou a mim: Tu és meu Pai, quando eu estava de pé e o vi. E assim, aqui, eu trouxe isso à tona, e sei agora que a mudança ocorreu no mundo. O homem, de agora em diante, descobrirá quem Jesus Cristo realmente é. Ele é a sua própria identidade, e essa identidade é Deus Pai. Bem, se ele é o Pai, então deve haver um filho, e esse filho é Davi. E assim, se o mundo negar isso hoje, foi-me mostrado do alto que está consumado. Eu realizei a mudança e o mundo inteiro a aceitará com o tempo. Não digo que amanhã todos sairão correndo para fazer isso. Vocês devem ter visto na TV ontem à noite, eles acabaram de colocar Selma na pequena cripta, e disseram que a grande conquista desse homem santo foi ter trazido para a diocese centenas de milhões de dólares, isentos de impostos. Isso o torna um homem santo. Outra pessoa começa em desvantagem, como ele, e ganha alguns milhões de dólares entrando em negócios, especulando e pagando impostos, não isentos de impostos, enquanto ele é simplesmente um homem de negócios comum. O outro arrecadou centenas e centenas de milhões, isentos de impostos. Ele é um homem santo. Bem, vou lhes dizer, acreditem no que eu lhes disse esta noite. Cristo Jesus é Deus Pai e Ele está em vocês, sepultado em vocês e ressuscita em vocês. Mas Ele é um Pai, não se esqueçam disso. E sendo Pai, Ele precisa de alguma confirmação de paternidade, e essa confirmação é Davi. Davi representa a humanidade, todo o vasto mundo dos homens. Davi é a humanidade, personificada em um único ser, e esse ser é Davi. Ele o chama de Pai. Então, vejam, toda a mudança ocorreu em um pequeno grupo. E hoje, como sempre acontece, quando grandes mudanças ocorrem no mundo,
ninguém as vê. Leva gerações para que as pessoas percebam a mudança. Então, de repente, daqui a centenas de anos, elas a verão. E então inventarão um nome e o atribuirão a ela. Esse não é o meu nome, mas atribuirão o nome de Neville, posso lhes dizer, pois me foi dito isso na eternidade. Mas esse não é o meu nome. Eu estive na presença do ressuscitado, e este é o ancião dos dias. Ele me abraçou, nos tornamos um, e ele é o Deus do amor. Mesmo que eu tenha dito a vocês no fundo do meu ser. Meu nome é Sexta-feira, que é o Deus do amor, ainda não é sexta-feira. Não tem nome, é simplesmente amor. Esse é o ser com quem sou um para sempre. E vocês também são, mas não vão esperar, mas serão, cada um de vocês. Enquanto isso, viva plenamente aqui. Não machuque ninguém, porque você se machuca. Se você tiver pena de si mesmo, estará se machucando e o mundo inteiro o machucará. Eles terão que machucá-lo. Tudo o que você fizer a si mesmo, o homem fará por você, e é isso que Deus está fazendo consigo mesmo para despertar deste sonho. Quando ele despertar, ele será Deus, o Deus eterno. Não há nada além de Deus. Deus desempenha todos os papéis no mundo e não há nada além de Deus. Antes de entrarmos no período de silêncio, gostaria de lembrar que só temos mais 2 datas, segunda e sexta-feira da próxima semana. Depois disso, ficaremos fechados por 3 semanas, reabrindo no dia 8 de janeiro. Não enviarei nenhum aviso este ano. O intervalo é muito curto. Pergunta inaudível. Resposta. 6. Sei. O livro do Apocalipse. Primeiramente, 6 seria, como um único número, o número do homem, mas se eu pegar os 3 6, somá-los e chegar ao número 9, terei resumido. Significaria a completude. Depois do 9, você começa tudo de novo e começa com 10. Então, quando nos dizem que a besta é 666 e as pessoas tentam associá-la ao Papa, a Roma ou a alguma outra coisa do gênero, simplesmente esqueçam. É simplesmente o homem em seu estado atual. E o homem em seu estado atual é verdadeiramente um animal. Como nos é dito no livro de Daniel, estamos vestidos com corpos que são corpos de animais. Todos são animais, quem negará isso? Mas você não está destinado a usar para sempre esses corpos excrementícios. Como isso poderia ser um corpo na eternidade? Você não pode conceber usar isso para sempre. Um dia você usará um corpo glorioso. É humano, sim, é homem, mas não é excrementício. É um corpo divino, amor infinito. E você superará a plenitude daquilo que é o homem. Pois 666, que será 18, 18 será 9, e 9 é a explosão. Você alcançou o fim onde algo mais nasce, depois desse 9, algo mais nasce, um novo começo. E você não usará mais isso. Mas o 6 é o número do homem. No 6º dia, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Portanto, não deixem que ninguém lhes diga que isso significa Roma ou o Papa, com seu número na tiara. Não acreditem nisso, não é isso. Significa simplesmente que a plenitude do homem foi alcançada, isso é chamado de besta. O homem está vestindo uma roupa, o 4º capítulo do livro de Daniel, quando a árvore foi derrubada e o homem se tornou ela, pois, leia com atenção, transforma-se de uma árvore em uma pessoa. E seja ele regado pelo orvalho do céu. De repente, aquilo que foi humilhado torna-se uma pessoa e permanece neste mundo animal, onde a mente do homem lhe foi tirada e a mente de uma besta lhe foi dada. Ele desempenha o papel de uma besta. Quem pode negar que todos nós vivemos o papel da besta? Tudo o que acontece no mundo, todas as guerras, a violência, os roubos, tudo isso faz parte do animal. E os 3 6 seriam a plenitude disso. Pois o 3 é simplesmente, ressurreição. Ele ressuscita disso, depois de vivenciá-lo plenamente. Portanto, não julgue ninguém pela aparência, porque você estará julgando a si mesmo. Você não pode contemplar ninguém além de si mesmo, apenas Deus.
Mais alguma pergunta? Vocês vivenciarão o que eu vivenciei. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Se Deus é Pai e o homem é Deus, então o homem é o Pai. E esse filho que testemunha sua paternidade é Davi, o personagem bíblico famoso. Quando vocês o virem, não haverá dúvida alguma sobre a relação entre vocês, o pai, e o filho, que é Davi. Essa é a mudança que ocorreu nesta época. Boa noite.